Olá, sou o José Antônio e o tema de hoje é Nutrindo Minha Inteligência Emocional, com base em 2 Timóteo, no capítulo 2, nos versículos 22 e 26. Vamos começar com uma oração? Deus Todo-Poderoso, quero tanto agradecer ao Senhor pela oportunidade de poder estar aqui e de poder compartilhar as coisas que eu tenho aprendido por meio da Tua Palavra, que eu tenho visto, Pai, nas pessoas que estão ao meu redor, nesse momento onde nós estamos enfrentando uma pandemia e são tantas as dificuldades, alguns perderam seus entes queridos, e Deus, a gente está com medo, nós estamos inseguros, precisamos tanto de Ti, precisamos tanto segurar na Tua mão, que o Senhor possa nos conduzir e que a vontade do Senhor possa prevalecer, Pai. Que o Senhor possa abrir o coração e a mente para que todos possam compreender o que vai ser falado aqui hoje. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Bom, essa questão que envolve nutrir, alimentar a minha inteligência emocional, vamos ler o texto de hoje. 2 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 22. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Bom, no capítulo 2 de Timóteo, não? É interessante, Paulo está dando algumas orientações, ele está tendo aqui o que a gente chama hoje de uma parceria de discipulado com o Timóteo. Então, o que é parceria de discipulado? Para você que está participando aqui com a gente pela primeira vez, nós, como servos de Cristo, a gente vai caminhando e nós temos parceiros de discipulado, aonde nós aconselhamos e somos aconselhados. Então eu posso ter vários parceiros de discipulado. Eu posso ter, por exemplo, uma necessidade de ter tempo com alguém que tem filho na mesma faixa etária que o meu, e aí ele pode me dar alguns conselhos. Eu posso ter tempo com alguém que está cursando a universidade como eu, e ele pode me ajudar em algumas áreas. Então a parceria de discipulado é para a gente ajudar um ou outro a ser mais parecido com Jesus. E aqui Paulo, nos versículos do 1 até o 13, esse trecho ele é chamado de um trecho de perseverança. Paulo está ensinando aqui sobre perseverança. E dos versículos 14 até o versículo 26, Paulo está chamando Timóteo a se concentrar, a gastar energia naquilo que é essencial. Timóteo ele precisa acrescentar a paz a todas essas qualidades. Ele precisa ser conhecido, ele precisa desfrutar da companhia de verdadeiros irmãos que vão promover ao redor dele essa paz. Então Paulo está aconselhando a não deixar se arrastar em debates inúteis, entrar em briga, entrar em discussão. Não perca a sua energia, não gaste seu tempo com isso. Paulo está ensinando aqui Timóteo a como que ele pode viver bem. Ele precisa ser tolerante, Timóteo precisa ser paciente, principalmente com aquelas pessoas que são difíceis, e ele precisa corrigir essas pessoas e que ele o faça com o espírito de mansidão. Então é isso que Paulo está querendo ensinar aqui no texto que a gente leu para Paulo
Paulo está ensinando Timóteo como conduzir. Paz, nada de briga, isso está tudo ligado ao nosso emocional. E como é desafiante a gente poder manter o nosso emocional equilibrado. Jesus disse: ide e faça discípulos. E se ide, parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas, como ele fez, e como ele fez, e eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja. Discipular é compreender o papel das emoções. Isso é... E aí, uma vez que a gente compreende esse papel das emoções, a gente consegue fazer as escolhas certas. Eu lembro de um senhor que ele já é falecido, e o nome dele é Russell Shedd. E ele disse o seguinte, que numa parceria de discipulado, quando ele aconselhava as pessoas, e as pessoas voltavam e diziam assim: puxa, eu queria agradecer o Senhor, porque alguns conselhos que o Senhor me deu, eu apliquei e deram certo na minha vida. E aí diz que o Russell Shedd virou para a pessoa e disse assim: bom, os conselhos que eu te dei e que deram certo, não vieram de mim, agradeça a Deus. Agora, os conselhos que eu te dei que não deram certo, me perdoe, porque estes vieram de mim. É assim que a gente caminha numa parceria de discipulado, uma hora errando, outra hora acertando. Você já se pegou dizendo ou pensando assim? Não importa como você se sente, importa o que a Bíblia diz. Você já falou assim numa parceria de discipulado? Eu sou o seu parceiro de discipulado, não um terapeuta. Precisamos ter uma grande capacidade de empatia e conexão. Porque quando a pessoa procura você, por exemplo, para falar de alguma dificuldade, de algum ato falho que ele cometeu, de um pecado que ele cometeu, e muitas vezes o que a gente faz? Depois de ouvir a confissão, aquele momento ruim que a pessoa passou, a gente abre a Bíblia e pega os versículos e começa a falar para a pessoa, e aí quando a gente termina de falar o que a gente diz com muita veemência, a pessoa vira para nós e diz assim: puxa, irmão, eu já sei o que a Bíblia diz, eu sei o que a Bíblia fala sobre pecado, mas eu vim aqui para ver se você pode caminhar comigo, se você pode estar do meu lado nessa batalha. Eu queria contar com você, eu preciso da sua ajuda. Quando mostramos o que a Bíblia diz, nós estamos certos em fazê-lo, porém, não podemos achar que a partir daí o irmão vai descobrir o que fazer com seu pecado sozinho. Você não conseguiu ver
que o seu irmão precisa de mais empatia, que ele precisa de mais conexão, que você precisa passar mais tempo e você vai ser aquele que vai dar uma força para ele nos momentos de fraqueza, nos momentos em que ele estiver no meio da pandemia, no meio da guerra, no meio da batalha. Jesus nos chama para fazer discípulo. Este irmão, ele precisa de um amigo para andar com ele. Como somos uma igreja que tem parceria de discipulado, eu quero tratar de 3 pontos com você. Mas antes eu quero fazer uma pergunta. Como que tem sido para você que já é da igreja? Você tem aproveitado a parceria de discipulado para construir grandes amizades, para estar do lado dessas pessoas, e essas pessoas vão estar do seu lado na tempestade, na pandemia, nas dificuldades que a vida de repente chega e agora a gente tem que lidar, e a gente precisa do outro, e não é fácil passar por esse momento. Então, o primeiro ponto, precisamos refletir sobre o Evangelho diariamente. Nada pode despertar um coração humilde e amoroso pelos outros como o Evangelho. Quanto mais você estuda o Evangelho, quanto mais tempo você passa na palavra de Deus, quanto mais tempo você medita naquilo que você está estudando, mais você vai sendo dominado, e esse domínio, esse hábito, essa prática constante vai dominando a sua natureza, e você passa a ter o caráter, porque o caráter é o hábito sendo praticado constantemente. Você precisa ler a sua Bíblia diariamente. É muito mais fácil andar com o coração cheio de graça pelos outros, depois de refletir sobre a graça que Deus tem mostrado a nós. O Evangelho é um lembrete motivador de que Jesus não me descartou quando eu merecia ser descartado. E olha que eu fui alcançado com 43 anos de idade, e quantas vezes eu pude meditar e refletir que o Senhor me livrou para que eu pudesse chegar aos 43 anos e conhecer Jesus, e aí no momento certo eu poder nascer, e esse nascer, essa vida nova transbordou e alcançou a minha esposa, e alcançou a minha filha, e hoje a gente poder dizer que eu e a minha família servimos ao Senhor. Um coração movido pelo Evangelho será cheio de compaixão, será cheio de empatia, será cheio de misericórdia, e é isso que Deus espera de cada um de nós. Compaixão, misericórdia, empatia pelas pessoas. A obra e a mensagem de Cristo são como um antídoto para o veneno da indiferença egoísta e da ignorância emocional. Porque se a gente não lidar com as nossas emoções, podemos acabar muito mal. E o que vai importar é como nós vamos terminar. Meu segundo ponto: receba correção e instrução. Poucas pessoas são melhores do que os cônjuges para cultivar a autoconsciência. Eles nos conhecem melhor do que ninguém. Então, quando a pessoa é casada e eu quero conhecer um pouco mais do casamento, geralmente sempre eu pergunto mais para as mulheres. Elas são mais sensíveis, são mais abertas. Então, quando eu quero, às vezes, conhecer melhor o homem, eu procuro perguntar para a esposa. Então, realmente, a esposa conhece a gente como ninguém. E nós, como servos de Cristo, nós somos chamados a pregar a palavra de Deus. Nós somos chamados a ser sal. E qual é o papel do sal? O sal tem o papel de espalhar. O sal, ele vai se juntando. Então a gente vai espalhando esse cristianismo. Esse é o nosso papel. Nós vamos ter que repreender, nós vamos exortar, nós vamos corrigir os outros. E aí
algumas pessoas que vão fugir de nós, outras pessoas, chegou o momento deles de nascer de novo, e aí a gente vai poder mostrar a palavra de Deus para essas pessoas e ver a palavra de Deus transformando a vida dessas pessoas. Então, como ficou bem claro aqui, eu preciso me cuidar, eu preciso passar bastante tempo na palavra de Deus, lendo os evangelhos, e depois eu vou receber bem a correção e a instrução. Então, funciona mais ou menos assim. Eu me cuido e cuido de você. E quando você vier cuidar de mim, eu vou receber bem a correção. Você é assim? Coloca aí no chat. Você gosta de ser corrigido ou você ama ser enganado? Você gosta de ouvir a verdade a seu respeito? Então eu vou repetir. Eu me cuido, cuido de você, e quando você vier cuidar de mim, eu recebo bem a correção, parceria de discipulado. Mas as pessoas que não entendem isso, elas não gostam de ser corrigidas e elas preferem ser enganadas. Aí eu vou dar alguns exemplos típicos de pessoas que amam ser enganadas. Por exemplo, você vai buscar um feedback no trabalho, aí você chega para o colega e fala assim: cara, eu quero crescer aqui, o que você vê em mim que eu preciso mudar? E aí o colega diz assim para você: nós estamos aqui há tantos anos juntos, você mora no meu coração, você é meu parceiro, nós estamos juntos, cara. E aí a gente sai da conversa dizendo assim para a gente mesmo: eu gostei dele, poxa, é gente boa. O que ele fez com você, hein? Te enganou, cara. Sabe por quê? Todos nós temos coisas para mudar. Todos nós estamos num processo de construção que só termina quando a vida acaba. Agora, quando a gente ouve a correção, que alguém chega para nós e diz assim: você é o pai dessa criança? Eu quero falar sobre o que ela aprontou hoje aqui na rua. E aí nessa hora, como é que a gente fica? Uau, que legal! Ele vai me ajudar na educação do meu filho? Ou a gente tranca a cara e fala para ele: cuida da sua vida, rapaz. Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. E aí a gente vai evitando, a correção. Então, se você quer ser uma pessoa transformada, você precisa ter uma parceria de discipulado. E aí a gente vai caminhando, um cuidando do outro. Terceiro, resista ao egocentrismo. Muito milindre, quer ser o centro da atenção. Cuidado com o egocentrismo. Precisamos ter ternura e firmeza ao cuidar do rebanho que Deus colocou sob nossa responsabilidade. Nós somos uma igreja que é formada de grupos pequenos, que se reúnem nas casas, e ali é onde o extraordinário acontece, porque a gente vê os nossos filhos crescer, a gente vê pessoas chegando, o grupo se multiplicando, e o sonho de Deus se realizando, e isso é tão animador, mas a gente é apenas um servo. A honra e a glória é toda de Deus. Cuidado com o egocentrismo. Deus chamou os discípulos para falar a verdade ao seu povo, mas Ele também se preocupa profundamente com a transformação dos seus corações. Então, nossos corações precisam ser transformados. A gente precisa, através de um esforço, cada vez ser mais parecido com Jesus. E aí é um cuidando do outro, é um falando a verdade para o outro. Como que tem sido isso para você que está aqui participando pela primeira vez? Como que você lida quando as pessoas falam a verdade para você? Como que tem sido essa caminhada? Queremos chamar você, vamos sentar, vamos ler a palavra de Deus juntos, vamos ver quais são as expectativas que Deus tem para nós, por meio de Cristo, e assim a gente poder ir se somando, e se juntando, e vai ser um tempo tão especial, porque isso acontece
nas casas, e agora, infelizmente, por causa da pandemia, tivemos que se reinventar, mas nós podemos estar com você por meio da internet. A gente pode ler a palavra de Deus, passar tempo junto, no horário que for melhor para você, no dia que for melhor para você. Aproveite. Se você está aqui me ouvindo, isso não aconteceu por acaso, há um propósito de Deus para a sua vida. Aproveite. Nossa inteligência emocional é uma parte importante nesse trabalho de transformação à imagem de Cristo. Em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, o texto diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não se amoldem ao padrão do mundo. Há um outro padrão, há um padrão extraordinário, e esse padrão vem de Jesus. Jesus, o Filho de Deus, ele esteve aqui no nosso meio, ele foi crucificado por causa dos nossos pecados, mas ele ressuscitou, e ele vive, e ele está sentado à direita de Deus, e a Bíblia é um livro cheio de promessas, e ele fala que ele vai voltar, e que ele vai vir buscar o seu povo, e eu e você precisamos estar preparados, e que você possa aproveitar, que enquanto há vida, há tempo, e vamos conhecer mais qual é a vontade de Deus para nossas vidas. E eu quero agradecer você por ter me ouvido. Obrigado pelo teu tempo que você dedicou aqui. Eu sei que estamos numa tempestade, estamos numa pandemia, e vai passar, porque Jesus Cristo é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então, por favor, curve a sua cabeça e vamos terminar com uma oração. Deus, eu quero tanto agradecer ao Senhor por poder compartilhar um pouquinho do que o Senhor tem colocado no meu coração. Obrigado, Deus. Eu oro para que essa mensagem possa tocar muitos corações pela internet, e que a gente possa colher muitos frutos. O nome do Senhor seja glorificado, Pai. Muito obrigado por o Senhor ter mandado Jesus aqui para nos ensinar, para transformar nossas vidas. E é em nome dele que eu oro e agradeço. Amém.